Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, onde hoje temos recrutamento por inteligência artificial, marketing mix models e o futuro do turismo digital, tudo no episódio de hoje. E comigo, eu, Diogo Abrantes da Silva, tenho aqui comigo então Frederico Carvalho. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E temos também Miguel Rão Vieira. Olá a todos, boa noite, boa tarde e bom dia. O Miguel pagou mais caro por esta introdução. Muito bem, é verdade. Hoje estamos aqui mais uma vez nesta semana para um episódio então onde falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. Antes de irmos ao sumo do episódio, não se esqueçam de subscreverem o podcast, okay, na vossa plataforma de Spotify, Apple Podcasts, onde ouvem podcasts, no YouTube, onde quiserem. Subscrevam, não se esqueçam, para não perderem qualquer episódio publicado. Então, todas as semanas, estamos aqui 2 vezes por semana, é verdade, 2 vezes por semana, estamos no episódio. Que episódio é hoje? Isto é um episódio já, estamos quase no 200, episódio 180, 88 aliás, 188, incrível, incrível. Bem, vamos a isto, Miguel, sem mais demoras? Vamos embora, e que hoje é que também é trazes dia hoje? do pai. Hoje é dia do pai e vamos dar aqui um grande abraço a todos os dias do pai, a todos os dias do pai, a todos os pais que ouvem este podcast, não é? Fred e Diogo, muitos parabéns, pá, dia do pai. Igualmente, abraço, igualmente. abraço a ti. Fogo, está a ver que ninguém dizia igualmente, está bem? Ok. Boa, então olhem, vamos falar sobre recrutamento e inteligência artificial. Eu não sei se vocês se lembram, há para aí uns 15 anos atrás havia um tipo, que eu já não me lembro muito bem e já não me lembro do nome dele, infelizmente, que falava assim de uma forma um bocado abrutalhada sobre motivação para jovens, o emprego, carreiras, etc. Numa altura em que ainda não era moda ser life coach. Que eu me lembro, este foi um... Era o Miguel Gonçalves. É capaz de ser... Tu lembras-te logo... O quê? Eu estou aqui a abrir no instantinho. Era bater o punho. Bater o punho, exatamente, era esse. Jesus. Exatamente. Epá, tu lembras-te bem. Eu que eu me lembro, ele foi um dos primeiros coaches. Para já deu uma palestra para a empresa dele. E ele tem um livro também que é Exatamente. Ele foi um dos primeiros coaches que eu me lembro de ter ouvido falar sobre marketing pessoal e como nós devemos promover-nos de uma forma completamente diferente daquela de que nos ensinaram. Ele tinha uma frase boa que era, ele dizia que enviar currículos por e-mail era spam. Que éramos apenas mais um peixinho num cardume de folhas na mesa de um recrutador e que isso não funcionava. A grande pergunta que eu tenho hoje em dia para vocês é: será que isso ainda é verdade? Eu venho falar sobre inteligência artificial no processo de recrutamento e o site jobilon.com diz que 43% dos profissionais de recursos humanos já estão a utilizar a inteligência artificial neste processo de recrutamento. E eu até acho que ainda bem, porque é uma questão de meses até que 100% dos candidatos utilizem o ChatGPT para escrever as cartas de apresentação e CVs para anúncios que foram escritos também pelo ChatGPT, e de repente nós vamos entrar numa guerra de otimização de currículos e anúncios e o ChatGPT é o único recrutador e candidato válido para qualquer tipo de emprego. Parece-me que esta é a tendência que vai acontecer, ok? O problema é que o ChatGPT ainda não percebeu que aqui em Portugal nós vamos precisar de uma espécie do Cunha GPT para revolucionar esta indústria a sério. Por isso, por agora, vamos todos ter aqui um bocadinho mais de calma e vamos perceber como é que a inteligência artificial está a afetar o recrutamento. Apesar de que o Jobilon também diz que 73% dos líderes de recursos humanos dizem que se não adotarem esta tecnologia nos próximos 2 anos, a empresa não vai ser tão bem sucedida como as empresas que adotarem. Mas como é que a inteligência artificial está a revolucionar o recrutamento e como é que podemos fazer, e o que é que nós podemos fazer enquanto recrutadores, gestores e candidatos para tirarmos o máximo benefício da tecnologia? Aqui estão 4 benefícios para todos os recrutadores utilizarem a inteligência artificial no recrutamento. O primeiro é maximizar a eficiência. O recrutamento envolve muito trabalho manual e geralmente um profissional passa 30 horas da semana a organizar o spam de currículos, a fazer uma data de alterações para tornar os currículos mais legíveis, etc. A inteligência artificial pode ajudar a otimizar o processo e a analisar centenas de currículos de uma só vez e a escolher os melhores. Outra coisa que a inteligência artificial pode ajudar é a ultrapassar a bias ou os preconceitos. Porquê? Porque a inteligência artificial não é preconceituosa. Bem, pelo menos na sua raiz, depois obviamente existem ainda alguns problemas no algoritmo. Mas
50% dos recrutadores admitem que são afetados por preconceitos subconscientes que os fazem escolher determinados candidatos em detrimento de outros. Por isso é que eu, como gordo e careca, nunca me dei bem no mercado de trabalho, não é? Agora, melhora a experiência do candidato. Sabiam que 60% dos candidatos recusam um emprego depois de terem sido selecionados devido a uma fraca experiência de recrutamento? Isto afeta não só a produtividade da empresa porque não recruta os melhores, mas também pode afetar o valor da marca. A inteligência artificial pode ajudar a tornar o processo de recrutamento muito mais personalizado e apelativo para quem está a candidatar-se ao emprego. Finalmente, melhora a qualidade das contratações. Ao retirar o peso do trabalho administrativo e a separar o trigo do joio de forma mais eficaz, no final do dia conseguimos candidatos com maior qualidade. A inteligência artificial começa então a ser utilizada também não apenas no processo de seleção para a entrevista, mas também na própria entrevista, onde a inteligência artificial ajuda a fazer resumos, a tirar notas e a avaliar tudo o que se passa e, claro, utilizando a tecnologia de reconhecimento de expressão facial, cada segundo e frase contam e as microexpressões faciais já não mentem. Posto isto, parece que se vai por um lado ser mais fácil embelezarmos os nossos currículos com a inteligência artificial, também vai ser muito mais difícil sobrevivermos à entrevista. A não ser que surja no mercado assim algum tipo de filtro que ajude a eliminar as microexpressões faciais que mostram quando estamos a ficar atrapalhados com aqueles bullet points malucos que diziam que geríamos o departamento de marketing da empresa e o desenvolvimento de produto quando na realidade éramos um assistente de marketing, não é? Voltando ao coach do passado. Há 15 anos éramos uns spammers a enviar currículos que ninguém os lia. Mas agora numa era de inteligência artificial vai haver um algoritmo qualquer que vai ler tudo aquilo que nós escrevemos. Será que enviar spam, mas bem escrito, vai voltar a ser eficaz para encontrarmos um emprego? Por isso eu pergunto agora aqui aos nossos ilustres convidados e colegas, como é que era da semana passada? Eram os painelistas. Eu pergunto aqui aos painelistas, vocês acham que a inteligência artificial vai aumentar ou diminuir a qualidade do recrutamento? E como é que nós podemos utilizar esta tecnologia para nos candidatarmos ou então para recrutarmos melhor? Diogo, queres lançar-te tu primeiro? Lance-me sim. Então, bem, tu disseste que ainda bem que a inteligência artificial está aqui para ajudar, não é? E ainda bem, não sei. Acho que estamos para ver o verdadeiro impacto do que vai acontecer. Neste momento, os testes que nós temos, e até há um bom artigo publicado na Bloomberg sobre o ChatGPT a analisar os vários perfis e a fazer a seleção dos vários perfis, onde são perfis, portanto, exatamente aquela ideia que tu deste, não é? Enviamos, portanto, é um CV, ele analisa o CV, não é? E depois o que nós conseguimos ver é que para HR, neste caso, se avaliarmos para um HR Specialist, por exemplo, o sistema está a dar, sobretudo, ênfase e melhores hipóteses às mulheres, ok? E os homens são completamente deixados para lá. O que é super interessante, só por ser o cargo HR Specialist, não é? Isso tem a ver também com, claro que as mulheres que já existem no departamento e tem a ver com todo um histórico sobre o que é um HR Specialist, que para o sistema claramente é sobretudo mulheres. E depois temos as mulheres negras com muito menos probabilidade de serem escolhidas, atrás na verdade, das mulheres brancas, depois temos mais a favor as mulheres asiáticas e mais a favor ainda as mulheres hispânicas. O que, lá está, portanto, em termos raciais, não é? Portanto, há aqui e o que a Bloomberg identifica é que há um claro bias sobre o que é que deve ser um HR Specialist, não é? E isso pode ser um grande problema. E neste momento é os dados que temos, não é? A forma como está a ser utilizada, utilizando o ChatGPT, é o que o sistema apresenta. Mas o que eu espero no futuro, e sim, se nós realmente começarmos a remover estes biases que é que são? Vieses, não é? Da inteligência artificial, ou compensar por isso, não é? Eu acho que sim, acho que pode realmente ser uma boa ferramenta para aumentar a qualidade no recrutamento. Agora, não então tu achas que para ti o maior perigo é realmente os vieses que a inteligência artificial tem que podem bloquear à partida certos candidatos?
não é para mim, na verdade é para o mercado e neste caso... Estou a dizer para ti, na tua opinião sobre o mercado, óbvio, não é na tua sim, opinião. parece-me que é uma coisa geral, não é? Acho que não sou só eu assim a pensar assim, segundo o artigo da Bloomberg, não é? E acho que a ideia também é evitarmos exatamente isso. Aliás, os vieses da inteligência artificial são um problema, e nós sabemos disso, não é? Mas olha, pelo que estava ali escrito naquela estatística, mais de 50% admitem que os preconceitos pessoais do recrutador afetam também, não é? Ou seja, e os do recrutador não são tão visíveis perante... Óbvio, claro, mas há uma diferença nisso, não é? Há uma diferença nisso, é que tu aí está a inteligência artificial a tomar uma decisão por ti, ou, aliás, neste caso, está uma pessoa a tomar essa decisão consciente, não é? E do outro lado está um ser não consciente, não é? A tomar uma decisão por ti. E agora, tu queres, neste caso pela tua empresa, e tu queres que isso represente a tua empresa, não é? E tu tens que ter atenção como é que esse sistema vai representar a tua empresa, certo? Ou seja, quando tu estás a alocar a responsabilidade desse sistema, não é? Há uma preocupação sobre essa alocação de responsabilidade. Faz sentido? Portanto, são coisas diferentes, não é? São coisas muito diferentes. Sentido. Mas isto para dizer, eu acho que sim, acho que pode melhorar. Mas não podemos também, era aquilo que tu estavas a falar, não é? É aquilo de as crianças agora fazem todos os trabalhos em ChatGPT, mas depois quando chegam à apresentação no oral, não é? Espalham só comprido porque não tem nada a ver com aquilo que está escrito e não tem o ChatGPT para ajudar, não é? E nós irmos a uma entrevista de um perfil que foi criado por ChatGPT com as histórias que o ChatGPT possa inventar, depois pode dar buraco. Muito bem. Fred, qual é que é a tua opinião sobre este tema? Miguel, eu acho que os nossos ouvintes precisam de saber que tu estás mais magro e, portanto, hoje terias melhores oportunidades no mercado de trabalho. E okay. Obrigado. Realmente, nesse obrigado. Sentido, quero elogiar, como sempre, a tua análise perspicaz sobre a evolução do mercado de trabalho, os processos de recrutamento, com aquele toque de ironia que te é característico. Bom, então, no fundo, o que é que eu retive? Como é que a inteligência artificial, da tua perspectiva, com o tema que tu trazes hoje, pode tornar-se uma ferramenta útil para superar as tais limitações humanas que agora o Diogo ainda por cima reforçou e destacou no tema dos vieses? Eu, honestamente, vejo aqui dois grandes tópicos. A primeira, embora tu tenhas partilhado mais, vou só dar aqui a minha visão. A primeira é automatizar tarefas que são repetitivas e que são demoradas. Triagem de currículos pode ficar para a inteligência artificial. Agendamento de entrevistas pode ficar para a inteligência artificial. Análise de informação que contém o próprio currículo pode ficar, como estamos a falar de palavras e dados, e nós sabemos que há muitas pessoas que se candidatam para vagas que não é aquela que corresponde ao seu perfil enquanto trabalhador, porque estão à procura que haja ali, de repente, uma vaga disponível para uma situação que se encaixe precisamente com aquilo que é a sua experiência de trabalho. Portanto, na prática, eu acho que como despiste seria perfeito. Depois, o segundo tópico que eu queria destacar, Miguel, foi um que tu trouxeste, tem a ver com a guerra dos algoritmos. Na verdade, ele já está muito presente e já há alguns anos numa ferramenta que muitas das pessoas utilizam para recrutamento, que é o LinkedIn. A inteligência artificial hoje no LinkedIn sugere candidatos relevantes para as suas vagas com base nos dados profissionais e nas competências que lá estão presentes. Aliás, para quem não conhece, o LinkedIn Recruiter, que é o próprio, tem uma página dedicada, uma landing page só dedicada a isso. Dentro do LinkedIn Recruiter tem um conjunto de ferramentas específicas, talent disto, talent daquilo. Portanto, o que é que ele diz? Ele diz assim, venham para aqui recrutadores, venham para aqui empresas de recrutamento, porque vocês vão poder melhorar a vossa pesquisa, vão poder refinar as vossas pesquisas, não só com base nas palavras-chave que as pessoas já lá têm, mas nos títulos e nas competências. E o terceiro ponto, que o LinkedIn Recruiter agora devia receber uma comissão da Microsoft, é o tema da análise dos perfis, porque eles referem no próprio site que a inteligência artificial deles fornece resumos rápidos dos perfis dos candidatos e destaca as competências e qualificações. Novamente, o que é que eu retiro daqui? A triagem. Portanto, para finalizar, eu acredito que o tema da inteligência artificial, se utilizado de forma correta, e este se tem aqui um grande mas, porque o Diogo acabou de evidenciar o tema da Bloomberg, mas há aqui um outro ponto que é a maior parte desses dados não dizem muito respeito a Portugal, porque esta caracterização não é muito feita para o nosso mercado, mas em todo caso é relevante, porque estamos a falar de empresas que possam ter uma perspectiva de escalar e recrutar lá fora. Mas isto claramente eu acho que a inteligência artificial vai aumentar a qualidade do recrutamento, nomeadamente nas vantagens da automatização e análise de dados. Agora, esta inteligência artificial não vai substituir, pelo menos para já,
o recrutador humano. Mas vai complementar, vai otimizar tempo, porque acho que vai tornar o processo mais eficiente, mais justo. Parece que estão a falar muito da perspectiva do recrutador e do candidato. Vocês acham que não vamos entrar aqui numa guerra entre pessoas a escreverem currículos e cartas de apresentação e 1001 coisas com inteligência artificial para dar a entender? Por exemplo, eu lembro que quando andava no mercado de trabalho à procura de trabalho, uma das coisas que eu fazia era ir ver o site da empresa, via as coisas todas e depois tentava construir textos com base naquilo que tinha aprendido sobre a empresa e sobre os desafios que eles poderiam estar a passar naquele mercado em específico. Era uma coisa que eu fazia. Será que não vamos começar a ter software que faz isto pelas pessoas e as pessoas parece que se estão a informar muito sobre a empresa e na realidade não estão e estão a fazer literalmente spam em grande escala, ou seja, nós não conseguimos fazer uma boa candidatura, não conseguimos fazer 10 boas candidaturas por dia. Se estivermos a fazê-las como deve de ser, a pensarmos e a refletirmos. Mas se calhar podes, Miguel. Ou seja, tu consegues fazer a candidatura, não é? Só que quando fores realmente chamado para uma entrevista, aí é que vais buscar, vais estudar tu. Isso não deixa, só está a automatizar, é um processo no meio. E sim, isso pode acontecer. Mas será que não vamos entrar numa fase em que está o algoritmo do recrutador a analisar o texto produzido pelo algoritmo do candidato? Claro que sim. E andamos aqui todos, e estamos aqui numa fase em que a inteligência artificial a falar com a inteligência artificial e no final há de sair ali um resultado qualquer. Mas esse não é o ponto, Miguel. Eu acho que este é um ponto e tem sido o meu ponto o tempo todo neste podcast sobre inteligência artificial, que é a inteligência artificial deve apoiar e não substituir. Não é? Deve apoiar e não substituir. É sempre a mesma coisa, seja em marketing, seja no recrutamento, deve apoiar e não substituir, que é aquilo que o LinkedIn está a fazer, é nós fazemos um pequeno sumário sobre aquilo que lá está, não é? Mas quem faz a escolha não é o LinkedIn, é o recrutador, certo? E eu acho que é muito isso. Enquanto assim for utilizado, não é? Acho que vai sempre ajudar. E é isto. Ajuda, neste caso, não do lado dos recrutadores, mas do lado de quem se está a aplicar, não. Como é que é em português? Apply. Quem se está a submeter, não é? Ao cargo. Que sim, que está a ajudar nessa criação que toda a gente... Oh, Miguel, tu sabes que aquilo é palha. Tu sabes. Diz que não sabes que aquilo não é palha. Diz lá. Claro que tu sabes que aquilo é palha, quantos não fizeste e tu sabes, estou aqui a ensaboar, não é? Uma ensaboadela disto. Diz, ou não? Eu, por acaso, nunca achei que era palha e sempre achei, eu estou aqui a dar um valor incrível e estes gajos não vão saber apreciar o valor que eu estou a dar. Muitas das vezes eu enviava estratégias no e-mail de recrutamento e tal. Infelizmente, sentia que muitas das vezes as pessoas não sabiam dar valor àquilo que eu estava a enviar. Se calhar não era a altura certa para dar o valor também. O erro meu, não é? Se não fui recrutado, alguma coisa deve ter feito mal. Agora poderias fazer exatamente o mesmo com muito menos empenho teu. O que me leva a crer que muito mais gente vai começar a fazer e que vamos ser inundados com este tipo de situação, não é? E reparem, nós já falámos sobre isto, não é? O mesmo vai acontecer com e-mails, onde os e-mails vão ser, em vez de sermos aqui os e-mailzinhos que nós escrevíamos de uma forma rápida, de repente vai ser um e-mail criado automaticamente e que vai ter muito mais palavras completamente desnecessárias. A questão é como é que tu poderás alguma vez remover esse ponto, não é? Não sei se alguma vez poderás. Vamos ver. Olhem, uma coisa que vocês podem fazer, se ainda não o fizeram e se estão a gostar do que estão a ouvir, é subscrever o nosso podcast onde quer que nos ouçam e também seguir-nos agora na nossa nova página do LinkedIn em l.martinporidiotas.pt. E sem mais demora nenhuma, vamos passar já para o segundo tema do dia, em que vamos falar sobre Marketing Mix Models. Diogo, o que é isto? O que é que nos trazes? Deixa-me só adicionar que não é só seguir. Neste caso, avaliem também, hein? Não se esqueçam. Avaliem o podcast. Mas sim, então... Nunca podes fazer mais do que um call to action, não é mesmo? Faz o primeiro call to action e a seguir é que pedes a avaliação, pá. Vamos. Está bem. Então, bora lá. Hoje tenho mais uma prenda para todos os que nos ouvem e que trabalham em marketing digital, porque vou ajudar-vos a prepararem-se para o futuro que nos espera. Então, esta semana venho falar de Marketing Mix Models. E o que é isso, como é que isso vai impactar a nossa vida e como é que a Google veio, ou não,
ajudar aqui à festa dos Marketing Mix Models. Então, não é segredo para ninguém e temos vindo a falar sobre isso, na verdade, não é? Cada vez mais aqui no podcast, que a informação que temos sobre as campanhas digitais e o seu impacto vai ficar cada vez mais confusa, certo? Algumas das razões também temos vindo a mencionar aqui, por exemplo, a maior complexidade das Customer Journeys, ou a jornada do cliente, não é? Que falei disso no episódio 175, com as pizzas, não sei se recordam. Falámos também sobre as alterações de privacidade na internet com os cookies de terceiros a desaparecer, no episódio 173, ou mesmo com o RGPD, que temos vindo a falar ao longo de todo o nosso podcast de existência, do nosso podcast. Então, é exatamente aí que entram os Marketing Mixed Models, ok? O que é que são os Marketing Mixed Models? Então, os Marketing Mixed Models, ou os MMMs, na sua essência são equações complexas, ou chamados também de modelos, que têm uma conta, têm aliás em conta a comunicação da empresa e outros fatores para probabilisticamente tentarem determinar o impacto ou a influência das campanhas nas vendas ou nos KPIs da empresa. Deu para perceber? Ou seja, equações para tentar perceber o impacto da comunicação da empresa nas vendas, não é? No fundo, muito sumarizado, será qualquer coisa assim. Isto é uma coisa muito mais complexa, é realmente o modelo, vocês depois podem explorar e podem editar o vosso próprio modelo, mas já lá vamos. Então, claro que isto mexe, como vocês podem imaginar, com o negócio da Google, não é? Porque pode influenciar a perspectiva dos anunciantes. Imaginem que os anunciantes começam a ver menos conversões a vir do Google Ads, e lá está, não é porque o Google Ads não funciona, mas porque o sistema não consegue medir, não é? Então, o que é que a Google está a fazer? Está a preparar-se para lançar o Meridian, é o nome do MMM da Google. Que o Meridian é então uma ferramenta de MMM open source, isto é importante, open source, que permite qualquer anunciante usar e alterar como quiser. Neste momento o sistema ainda se encontra em beta e podem inscrever-se para o Early Access em marketingporidiotas.pt, está lá o link. Mas a ideia é que seja uma ferramenta gratuita que neste momento é praticamente inexistente, uma MMM no mercado que seja gratuito e que todos os marketers possam usar. Então, uma espécie de Google Analytics no início do Google Analytics, né? Onde não haviam assim tantas ferramentas de Analytics, então era aquela gratuita que existia. E agora o Miguel diz qualquer coisa como: mas, ó Diogo, tu disseste que isto ia impactar na nossa vida e até agora ainda não falaste sobre isso. Natural. Ai, tão natural. É um bom ponto, Miguel. Como sempre, muito atento. Então, a verdade é que estes MMMs parecem ser realmente uma ferramenta cada vez mais necessária para o marketing digital no futuro. E em marketing, não é? Marketing, nós não somos eletricistas. Eu já vos falei desta analogia, Miguel e Fred. Bem, podíamos ser eletricistas, que isso agora é que está a dar. Mas não somos. Não nos falaste. Acho que não nos falaste. Ou seja, analogia. Reparem nisto. Se uma lâmpada não funciona, o eletricista vai lá, não é? E arranja, troca a lâmpada ou troca os fios e aquilo passa a funcionar ou não. Ponto. E sabemos que o eletricista fez ou não fez um bom trabalho. É binário. Agora, em marketing isso não funciona assim. Nós, na verdade, temos de provar o nosso impacto. E por isso estamos tão ligados a estas ferramentas de medição. É por isso que é tão importante a medição para todos nós. E é aí que os Marketing Mixed Models vêm então complementar essa informação que nos vai faltar agora no futuro. Enfim, as minhas questões para vocês são se também veem o futuro do marketing digital ser apenas possível com Marketing Mixed Models, okay? E se acham uma boa ideia, mesmo que a Google diga ser open source, ter um MMM que vem por parte da Google. Deixem-me só adicionar antes de responderem a esta questão, e vou começar por ti, Fred, que é, eu tenho no site marketingporidiotas.pt vai estar um exemplo de como o Meridian funciona. Também está exatamente toda a equação que o Meridian utiliza, e que pode usar, aliás, e que depois vocês podem consultar. Está tudo explicadinho em português para vocês perceberem como é que este Marketing Mix Model funciona. Fred, duas questões. O futuro, marketing digital com MMMs e se é uma boa ideia ter um MMM da Google. Estimado, isto é um tema da tua grande especialidade. Eu vou só aqui pincelar naquilo que está dentro do meu espectro de conhecimento.
para expressar que o futuro do marketing digital será claramente marcado por uma dependência crescente deste tipo de ferramentas analíticas avançadas, como o MMM, o tal Marketing Mix Model. A capacidade de conseguir quantificar o impacto de cada elemento deste mix de marketing nos resultados finais vai ser cada vez mais relevante, porque estamos a falar da existência de mais dados, mais insights acionáveis. E no contexto que tu foste referindo, ou seja, a introdução do Meridian pela Google, esta ferramenta de open source, eu acho que pode ser vista num passo em direção à democratização, que é como quem diz que tradicionalmente estas ferramentas estavam, como tu disseste bem, Certo. para as grandes empresas e de repente, porquê? Porque exigiam recursos substanciais e de repente Claro. passam a estar visíveis para todos. Nomeadamente para as pequenas e médias empresas que podem depois otimizar as suas estratégias de marketing digital. Agora, queria ultimar aqui este meu comentário, porque isto se calhar o tema de análise de dados é um tema que o Miguel trabalha mais. Há aqui algumas questões pertinentes sobre esta dependência da ferramenta que é fornecida por uma entidade com interesses comerciais, que é uma evidência realmente muito pertinente. E usando o mesmo exemplo que tu trouxeste do tema do Google Analytics, foram questões que apareceram na altura, porque a União Europeia lançou na altura alertas devido a preocupações com a neutralidade dos dados. Se perguntarmos ao Miguel, ele vai dizer que não existe, mas a questão do RGPD foi precisamente para colmatar isto. Portanto, há aqui uma necessidade de questionar se os dados e insights gerados pelo Meridian serão completamente imparciais ou se eventualmente podem, como hipótese, não é, de alguma maneira ser influenciados pelos objetivos comerciais da Google. Esta resposta, nós temos aqui um senso comum que nos leva para um sentido a dizer que sim, há um sentido comercial, mas a União Europeia diz que isto não pode acontecer. Portanto, lancei o caos. Miguel, está em ponto rebuçado para ti. Mas na tua opinião, só para esclarecer, Fred, na tua opinião, então estes MMMs estão para aí, estão para ficar em marketing digital? Sim. A única dúvida é qual é que é a plataforma concorrente que vai lançar algo semelhante. Será que a Adobe vai se lançar nisto? Uhum. Bom Para ganhar ponto. mercado? Claramente, Sim. se calhar o objetivo é para ganhar mercado. E não sei até que ponto é que o Meridian não deverá ter uma espécie de modelo de subscrição. Ou seja, gratuito numa primeira fase, com X elementos. E depois queres mais, pagas. Sim, neste caso o Meridian vai ser um open source e fica à parte, mas depois o que a Google pode fazer é oferecer um serviço mais completo e sim, com outros benefícios e certamente a Google vai querer fazer isso. Desculpa, Meridian Miguel. Plus. É, uma espécie de Meridian Plus. Olha, eu lembro-me que uma das coisas que me atraiu mais para o mercado do marketing digital era a fiabilidade dos dados, e os dados serem reais e as coisas serem todas super honestas. Parecia que existia uma honestidade no marketing digital que eu adorava. Eu, para quem não sabe, eu vim, no início da minha carreira, era media planner e trabalhava no mercado a vender spots de televisão, rádio, etc. Onde todos os dias trabalhávamos com os GRPs, as cobertura, taxas de afinidade, e depois nós, para arranjarmos forma de justificar aquilo ao cliente, trazia-se ali, juntava-se umas fórmulas, inventava-se fórmulas malucas que haviam e estavam no Media Monitor lá escritas e nós usávamos, que era tipo umas fórmulas malucas para tentar justificar e quantas pessoas é que viram aquilo e não viram, e dentro do segmento, e era tudo uma grande tanga. E o marketing digital, quando apareceu, era tão simples que aquilo era pessoas que viram, pessoas que clicaram, de onde é que essas pessoas eram, e era tudo super real, super real. E eu acho que o marketing digital assumiu-se como o principal sítio de investimento para as marcas, não foi apenas pelo custo mais baixo, foi também por essa transparência que existia. E parece-me que isto é daquelas coisas, são aquelas tangas que eles agora andam a inventar. É assim, a malta anda a criar fórmulas, estão a usar tudo aquilo que se fazia em televisão, em rádio, etc. E nos outdoors, em tudo, onde não havia uma forma prática de medir resultados, agora estão a inventar isso tudo. Eu não percebo bem porquê. Eles estão a criar fórmulas para quantificar coisas que são qualitativas, tentar fingir ou parecer que se traz algum método científico ao achómetro e à intuição, que me parece que é isto que está a acontecer. Por isso é que nós, com o evoluir do marketing digital e desta forma de tracking, etc., as coisas, em vez de ficarem mais transparentes, estão a ficar menos transparentes constantemente. Porque depois começamos a ver aquelas parvoíces tipo do Google, que agora temos uma campanha com 0,25 conversões. O que é isto, 0,25 conversões.
Claro que agora o Diogo diz qualquer coisa do género, porque é um método e tal para atribuir a cada campanha. Não, odeio só... isso, na verdade. Ou seja, se fosse só o 0,25, mas o pior é que é um data-driven model, e o data-driven model tu não tens, é uma black box, não sabes exatamente como é que a Google atribuiu aquela conversão. Menos transparência, quando antes era transparente. Isso. E tu até podes ter uma só campanha a correr, e tu sabes, as vendas vieram dali de certeza, e aquilo atribui 0,25 ou assim valores um bocado parvos, não é? Ou seja, parece-me que andam a inventar todo o tipo de fórmulas e tal para ajudar a justificar investimentos, mas também para começar a desresponsabilizar o técnico desta análise toda, ok? Imagina, a partir do momento, o caminho disto tudo é, o técnico diz, ok, isto é para fazer uma campanha para este tipo de serviço, agora faz-me lá isto tudo sozinho, utiliza inteligência artificial, vai para a black box da Google e há de voltar o resultado que depois o cliente vê em algum sítio, não é? Vê em vendas na loja, no TPA, vê em leads, o que é que seja, não é? E eles precisam de arranjar forma de o técnico ou a pessoa, o especialista dizer, ok, estes resultados vieram daqui, fui eu que os trouxe, ok? Eu acho que isto é tornar isto tudo super pouco transparente, epá, e acho que é uma parvoíce. E eu acho que isto aqui é daquelas coisas que vai funcionar bem para as grandes empresas, porque nas grandes empresas está só a gente a marimbar para o dinheiro, ninguém sabe de onde é que veio os resultados, continuam a investir em tudo ao mesmo tempo, e depois há os achómetros, não é? Isto é uma forma de, é um achómetro um bocadinho mais científico, ok? Agora, numa pequena ou média empresa, na realidade, falo da realidade cá em Portugal, uma pequena empresa cá em Portugal geralmente sabe de onde é que estão a vir os resultados. Porquê? Porque sabe, cada euro que sai, eles estão a tentar perceber se aquilo está a trazer retorno ou não é? Pelo menos é a percepção que eu tenho no tipo de clientes que eu tenho apanhado, é um bocadinho essa, tipo, existe essa percepção, não é tirar dinheiro para os problemas. Eu acho que isto, infelizmente, é caminhar para um sítio como uma internet de marketing digital menos transparente. Respondendo diretamente à tua pergunta, vê-se o futuro do marketing digital ser possível apenas com MMMs? Epá, eu acho que não, mas acho que vai acabar por seguir por este caminho porque os gurus e toda a gente vai entrar por este caminho, epá, e nós vamos ter de acabar por ir todos na onda desta porcaria que é de ir atrás disto. Mas eu não concordo com isto, acho que isto é uma forma errada de fazer as coisas. Ou seja, não concordas, mas achas que sim, achas que vai ser o futuro. Pá, se é a Google que está a dizer, se é a Google que está a fazer e que vai começar a tentar empurrar isto, óbvio que sim, da mesma forma que o Google Analytics se tornou relevante, apesar de eu achar uma porcaria. Mas pronto, mas tornou-se relevante, não é? Mas repara, na volta até temos ferramentas para lá desta que a Google vai fazer, que é open source, na verdade. Pode haver outras ferramentas que também sejam open source e que a gente possa utilizar, não vindas diretamente da Google. Mas lá está, o open source dá realmente aqui uma boa fiabilidade aqui à questão. Deixa-me só adicionar isto, antes de passarmos ao destaque do grupo de WhatsApp, w.marketingporidiotas.pt, reparem que já o estou a fazer. Mas aquilo que o Miguel estava a dizer das conversões serem separadas em 0,25, vocês podem alterar estas configurações, está bem? Neste momento é possível alterar. Vocês vão lá e dizem que preferem que a conversão seja last click e fica como last click. Mas isto para dizer que estas tips estão certamente no nosso grupo de WhatsApp em w.marketingporidiotas.pt. Fred, queres dizer qualquer coisa que eu sei? Sim. Antes de passar para o próximo tema, eu estava aqui a refletir sobre aquilo que o Miguel disse, e é só para gerar aqui um bocadinho de controvérsia. Porque ele fez uma observação que eu acho que traz aqui muito enfoque, um ponto interessante sobre o desafio de medir o retorno do investimento, e o que o Miguel, no fundo, referiu as empresas pequenas, tipicamente têm, ou de menor dimensão, conseguem ter uma melhor percepção sobre o resultado. E foi isto, não foi, Miguel? Foi. Eu acho, ou seja, de um lado temos o quê? Limitação de recursos, que vai levar um foco mais... a uma percepção aparentemente mais clara de quais são os canais que estão a gerar conversão. E eu estou a falar percepção porquê? Porque empresas pequenas, quando concentram os seus esforços em poucos canais, tipicamente sentem que podem observar mais diretamente o impacto das suas ações de marketing. Só que há aqui um outro lado, é que, por isso é que eu usei a palavra percepção, é que isto não necessariamente se traduz numa medição precisa ou um entendimento profundo sobre a eficácia dos canais. E por isso é que há uma limitação dos recursos, que pode significar, menos acesso a ferramentas, nomeadamente essas ferramentas avançadas, que é aquilo que o Google se propõe a oferecer, digamos assim, em troca de informação, insights. Ou seja, ferramentas de análise e medição. Depois, pelo facto de não terem experiência interna para interpretar esses dados, nomeadamente dados que o cliente viu no Instagram, depois entrou no site, depois saiu do site, depois clicou no Google Ads. Ou seja, a ideia aqui é ter uma visão
porque têm hoje uma visão mais limitada, porque não têm esse conhecimento, ou seja, não têm o quadro completo das jornadas de compra dos clientes. Portanto, isto para dizer o quê? A precisão nesta medição de sucesso, agora não interessa se é 0,1 ou não, estamos só a falar dos canais de uma forma geral, eu acho que vai depender aqui muito deste uso eficaz das ferramentas de análise, porque há muitas empresas, como nós os três sabemos, que estamos aqui a olhar uns para os outros, que nem sequer têm. Muitas delas não fazem a ponta de ideia que é o Pixel. E falar do Google Analytics, a agência instalou, mas o dono da empresa ou o gestor de marketing não tem acesso, só recebe o relatório em ficheiro em Excel. Portanto, a ideia é ter dados e... já, quantas vezes não aconteceu? Portanto, aqui a ideia é evidências. Quais são as evidências? E para as pequenas empresas, e acho que o ponto do Miguel é interessante, só estou aqui a tentar lançar um desafio que é único, que é falta de recursos ou falta de conhecimento igual a compreensão menos precisa do desempenho dos canais de marketing. Claro. Resultado, necessidade de haver uma ferramenta que me dê uma melhor percepção da informação. Faz sentido? Faz sentido. Estava à espera de contrapores, Miguel, francamente. Então, antes de passarmos aqui ao próximo tema, no grupo do WhatsApp nós temos também todas as semanas um conteúdo exclusivo, e o conteúdo exclusivo desta semana, trazido pelo Luís Menezes, 6 tendências revolucionárias no mercado de mídia pela Ogilvy. É verdade, o relatório vai lá estar no nosso grupo do WhatsApp, e estão todos os outros relatórios que já partilhámos, basta irem à descrição do nosso grupo do WhatsApp e têm então acesso a toda a base de dados de todos os relatórios que já foram partilhados no nosso grupo do WhatsApp. Com isto, Fred, vem-nos falar de férias, é? Ah, que bom. O Dia dos Pais, não é? Ora, lá está. Ora bem, contrariando todas as previsões, o ano 2024 mostra que os portugueses decidiram que está na hora de fazer férias e partir à aventura. Agora, eu não estou a falar de imigração, já perceberam? Estou a falar de uma escapadinha, aquelas férias que muitos dos nossos ouvintes estão a ansiar. Aliás, Diogo e Miguel, já marcaram as vossas? Já marquei, sim, senhor. Eu vou marcando. À medida que vai dando jeito. Agora, a grande questão para o tema do podcast: quais são as possibilidades que a inteligência artificial oferece aos viajantes? E como é que a integração da inteligência artificial na indústria do turismo pode ser útil ou não? Um breve contexto do mercado. A procura por viagens disparou 20% no início de 2024. As agências de viagens, até elas, colocaram as mãos na cabeça, abriram a boca e disseram: ai, é brutal! Ou seja, porquê? Porque, de acordo com a Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo, estão a bater recordes históricos do turismo. Portanto, parece que a paixão dos portugueses por descobrir novos horizontes e viver experiências únicas está mais viva do que nunca. Mas vamos aos números. A procura por viagens, tanto disparou os tais 20% em 2024, deixou estas agências de viagens a esfregar as mãos. A paixão, no que diz respeito à escolha das aventuras, passa essencialmente por Madeira e Açores, que lideram as preferências, mas há mais. Um estudo realizado para Consumer Choice, juntamente com a Best Travel, Odisseias e Pinto Lopes Viagens, mostra que 47% dos portugueses preferem passar as férias em Portugal, enquanto 36% opta por destinos na Europa. Quanto ao orçamento, 36% planeiam investir 500 a 1000 euros, 24% menos de 500 euros e, na faixa do Diogo e do Miguel, 21% vão gastar mais do que 1500 euros. Parabéns para vocês, meus queridos amigos, pelo vosso destino nas Caraíbas. Portanto, numerem quase tudo é instantâneo. Fica também uma nota curiosa, que é 79% dos portugueses preferem pagar, 79%, as férias a pronto, na totalidade e de uma só vez. Agora, meus caros amigos, não sei se vocês já pensaram ou não em planear as vossas férias com a ajuda de um assistente virtual inteligente. E há inúmeras plataformas recentes. Wonderplan.ai, ePlan.ai, TripperPlanner.ai e muitas outras que permitem uma organização fácil da experiência de viagens com itinerários personalizados, sugestões de restaurantes e até dicas sobre o que fazer e o que visualizar num determinado destino escolhido. Chatbots que oferecem assistência 24 horas, sistemas de reservas que se adaptam às sugestões com base nas preferências do viajante, tecnologia que está a transformar a forma como interagimos com o mundo das viagens. Bom, a coisa não para por aqui. Quero só reforçar que aquilo que a inteligência artificial promete é viagens mais seguras. Porquê? Porque detecta de forma precoce ameaças como atrasos nos voos, perigos que possam estar a acontecer do ponto de vista da natureza, como agora aconteceu na Islândia, um vulcão. Ou seja, em resumo, há aqui vantagens e desvantagens nesta integração da inteligência artificial na indústria do turismo. Só para resumir muito brevemente e em jeito de
Quase conclusão. A aproximar-me do fim. Vantagens. 1. Personalização, adaptando itinerários, recomendação e alojamento. E 2. Eficácia no que diz respeito à eventualidade das agências de viagens ou as empresas que fornecem os serviços terem chatbots, assistentes virtuais, para tal assistência, para apoio nas reservas, check-ins, informações em tempo real. Desvantagens. Bom, privacidade dos dados, porque estamos a falar de dados pessoais, dependência tecnológica. Digo que a dependência refere-me à excessiva, porque o cliente pode depois perceber, alguns clientes de forma negativa, que querem uma interação humana e valorizam isso, e essa interação pessoal não existe. Terceira desvantagem, a precisão e erros, porque não vá, como exemplo que o Miguel trouxe há uns tempos sobre a DHL, aquilo alucinar e, portanto, a oferta deixa de ser personalizada, não deixa de ter precisão, não, é uma sugestão que não é qualificada para aquele utilizador. Portanto, o futuro, acho que vocês concordam, está repleto aqui de possibilidades infinitas. Estamos vindo a falar, ainda agora começámos a falar neste episódio sobre recrutamento, mas que no diz respeito às férias, nomeadamente para o Dia do Pai, mulher, se estiveres a ouvir, podes pensar em algo enriquecedor para a minha experiência com a inteligência artificial, estou disponível para qualquer uma das duas, mas estamos a falar de desafios inerentes à implementação. Pergunta para vocês, que é a seguinte: vocês já pensaram ou já avaliaram eventualmente utilizar ou considerariam utilizar a inteligência artificial para planear as vossas viagens, ou já usaram? Se sim, em que contexto? Muito bem, olha, começo eu. Eu pessoalmente sim, e já utilizo inteligência artificial para planeamento das viagens, mas para comprar viagens não, mas sim para planear as atividades e a experiência toda no local. Eu, como tenho uma filha, muitas vezes eu gosto de ir, quando nós fazemos aquelas escapadinhas e tal, 2 dias, 3 dias, gostamos muito de as fazer porque ela ainda não está naquela idade em termos de marcar as férias de uma forma para enquadrar com as férias da escola, né? Então, muitas das nossas compras são por impulsos e muitas vezes vamos ao ChatGPT e começamos a procurar, tipo, sítios engraçados para férias com miúda de 5 anos, ok? E ele começa-nos a dar dicas super giras. E isso é engraçado porque, infelizmente, e é um dos motivos pelos quais eu acho que o Google tem de apanhar a corrida rapidamente, nós vamos ao Google e escrevemos locais para férias, miúda de 5 anos. O que nos começa a aparecer é bookings, Airbnbs, e parece que está tudo focado ali na parte comercial e esquecemos já daquela parte mais do eu quero ir buscar informação ligeira, que não esteja um bocado desprovida de interesse tão comercial, não é? Então, muita parte da nossa pesquisa começa no ChatGPT, hoje em dia, e quando já sabemos, por exemplo, que vamos a Viena, nós também metemos lá principais atrações para crianças em Viena e tal, não sei o quê. E começamos a construir aquilo tudo no ChatGPT. Eu não conhecia este Wonder Plan, mas abriu enquanto tu estavas a falar e estou a achar isto super giro, não é? Ou seja, criar aqui uma interface. Eu sinceramente acredito que tudo aquilo que nós fazemos com o ChatGPT dá para fazer com esta aplicação, o Wonder Plan. Mas, isto está giro, a forma com que isto apresenta as coisas, e eu acho isso super interessante. Eu acho que a inteligência artificial... Já tem a interface construída, já tem o user experience pensada. Exatamente, já está mais refinado, ou seja, não é tipo no chat de texto. Está super refinada a experiência e parece-me super interessante. E eu hei de experimentar isto. Agora, é assim, parece-me que isto vai ser uma tendência. Nós vamos começar a ter um assistente de viagem e eventualmente até vamos chegar a uma situação em que nós estamos num país estrangeiro qualquer e nós estamos a falar por chat com o nosso assistente de viagem e ele vai dizer, isso já deve estar feito, agora vai ali, apanha aquele autocarro e depois tu vais encontrar aquele sítio e faz-nos aquilo tudo em tempo real, em formato de chat, como se estivéssemos a falar com um amigo que conhece muito bem a cidade e que nos está a dar indicações no local, ok? Mesmo com o reconhecimento de imagens, eu tirar uma fotografia e dizer eu estou aqui, como é que eu faço? Olha, à tua direita tens não sei o quê. Isso é o máximo disto tudo, não é? Agora, há uma tendência, cada vez mais pessoas vêm para isto. Agora, isto vai aumentar aqui um bocadinho o perigo destas coisas todas. Da mesma forma com que o Google no passado afunilou uma internet inteira para 10 resultados na primeira página da pesquisa, não é? E que os Airbnbs e os bookings da vida afunilaram completamente o mercado das casas para alugar para aqueles resultados daquelas pesquisas que fazemos nessas plataformas, a inteligência artificial eu acredito que também vai chegar a uma altura em que vai começar a afunilar as nossas escolhas e as nossas hipóteses, não é?
Apesar de eu achar que não afunila da mesma forma, porque o nosso prompt é muito mais complexo, eu não estou simplesmente à procura de uma casa em Lisboa, eu estou a escrever um texto e estou a dar um prompt que permite respostas mais variadas, eu acho que vamos começar a passar por um processo de afunilamento. Sim. Que ele vai acontecer, mas, não sim, sei como. Imagina, vai acontecer até pela oferta, não é? Porque se a oferta para crianças de 15 anos ou de 5 anos, aliás, ela vai continuar a mesma, e a oferta, o conhecimento sobre qual é a oferta para utilizador, para crianças de 5 anos em Viena vai ser o mesmo que vai alimentar todas as outras pesquisas de inteligência artificial. Ele não Sim, portanto, só aí vai ter que afunilar de que não vais ser a única pessoa à procura de o que fazer em Viena com o ChatGPT. Claro. Portanto, é normal que quando tu comeces a generalizar. E isto é um pouco. Estavas a falar, e dou já aqui um pouco a minha opinião. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Miguel. Não, continua e depois eu digo-te mais uma que ia acrescentar. Então, que é. Algo que eu tenho visto é quando vou viajar para, ainda agora é para Bruxelas, por exemplo, o Google Maps automaticamente sugere-me locais onde visitar, ok? Sugere, olha, agora que vai para Bruxelas, está aqui estes locais. E os locais são os locais que toda a gente vai querer ver, não é? Porque também é os locais que o turista normalmente quer ver. É isso que satisfaz o turista, é ir aos mesmos locais. Por isso é que Paris e Londres são das cidades mais movimentadas do mundo, e onde a Torre Eiffel não deixa de ser a coisa mais vista, porque é isso que o turista vai querer ver. O Google Maps não se consegue posicionar como um companheiro e um amigo de viagem. E as ferramentas de inteligência artificial conseguem. Consegue. Olha, e rapidamente consegue. Exato. E digo-te já uma coisa: consegue, e até com informação que tem mais informação, aliás, do que o ChatGPT na tua query, a não ser que especifiques toda a informação da tua query. Porque o Google Maps, por exemplo, sugere-me já resultados de restaurantes mediante, há um match rate que eles até têm lá, não é? Mediante aqueles restaurantes que eu gosto e que eu visito. É? Portanto, tu vais ver que tens uma percentagem em cima do restaurante, ele vai indicar qual é o match daquele restaurante com os teus gostos. E é uma coisa que isso que vai acontecer no Google Maps, por exemplo, que não vai acontecer no ChatGPT, a não ser que digas, olha, eu prefiro sobretudo vegetarianos. Assim, não é? Meu amigo, nós ainda estamos numa fase muito primária desta aplicação do ChatGPT. Estou a dizer que não, certo, claro. Sim, que eu acredito que tu, daqui a uns tempos, o ChatGPT já vai ter lá o teu perfil e já vai começar a fazer, e até te pergunta, quer que eu faça a resposta com base no seu perfil e nos seus gostos pessoais, e tu dizes sim, e já não tens de os meter uma data de vezes. Sim. Eu acho que o tema aí é que ele não sabe que restaurantes é que andaste a visitar e o que é que ele andou a fazer. Portanto, por mais, ou a aplicação tem um tracking como o Google Maps tem, que é um tracking que em secundário, não é? Está a trabalhar enquanto tu não sabes, não é? Que vai registando os sítios por onde tu andas, não é? Coisa que o ChatGPT não vai ter. Isso nunca vai conseguir ter. Para ti não é uma violação de privacidade? Claro que é, um Miguel, claro que é, não é isso óbvio, não estou a dizer que não. Eu estava a brincar, mas o que eu te ia dizer depois a seguir era que acho que vai ser super interessante também quando começar a entrar uma vertente mais comercial dentro do ChatGPT para mostrar anúncios nas respostas. Porquê? Os anúncios ajudam a alimentar o algoritmo com informação fresca e recente, não é? Ou seja, se eu tenho uma tour de autocarros para ver a cidade ali em Lisboa e eu fizer anúncios no ChatGPT da minha tour, eu estou a alimentar o motor com informação e com oportunidades e com coisas interessantes, não é? Ou seja, eu acho que a inteligência artificial vai ser determinante no futuro. Agora, e acho que não é um futuro longínquo, já está a ser. Eu acho que a maior parte das pessoas já estão a fazer aquilo que eu faço, e por acaso gostava de ouvir a opinião dos nossos ouvintes no grupo WhatsApp, se já utilizam também inteligência artificial para planear viagens. Mas Diogo, e o teu comentário completo? Não, é isso, não tenho muito mais a adicionar. Se eu utilizaria, eu acho que de certa forma já utilizo, porque é um sistema que se vai otimizando à medida que eu vou visitando. Mas sim, acho que vai sempre haver aquele afunilamento que tu estavas a dizer pelos locais que nós queremos ver, não é? E se vais a Paris não ver a Torre Eiffel é estranho, não é? É estranho. É ir a Roma e não ver o Papa, não é? É o belo ditado.
Subscrevam, avaliem e partilhem as vossas opiniões sobre este episódio do podcast. Visitem marketingporidiotas.pt para mais insights e episódios passados. Juntem-se à nossa comunidade no WhatsApp em www.marketingporidiotas.pt e, se forem a tempo, ainda têm acesso a bilhetes para conferências de marketing que estão a ser divulgadas por lá. Opa! Regressamos na próxima semana com mais conteúdos sobre marketing, negócios e tecnologia. Até lá, inspirem-se e até breve. Tchau! Tchau! Tchau. Eu estava perdido, não tinha cliques nem conversões. Rentabilidade zero, cheio de indecisões. Até que um dia, por mera chance, ouvi um podcast com uma nuance. Não eram gurus, nem profissionais de respeito. Eram vigaristas idiotas sem jeito. Era um podcast marketing por idiotas. Um podcast de malandro, cheio de encantos. Um podcast demais. O Miguel é doido e faz previsões malucas. O Diogo é maluquinho da sustentabilidade. O Frederico já foi um profissional de respeito, mas agora é mais um idiota. Podcast marketing por idiotas. Negócios, tecnologia e marketing digital. Podcast marketing por idiotas.